Todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isto é o que diz o texto quando se refere a políticas ambientais, mais precisamente no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Foi nessa época que a política ambiental do Brasil conheceu seus maiores avanços e foi considerada uma das leis ambientais mais avançadas em todo o mundo. De lá para cá, as políticas ambientais tiveram um retrocesso e, face às demandas frente aos novos desafios, é preciso a construção de uma agenda ambiental que dialogue em comunhão com todos os habitantes da Mãe Terra. Foi com foco na gestão dos recursos naturais que a Comissão do Senado do Futuro, na sua 5ª reunião, em parceria com o Movimento 2022 O Brasil que Queremos, através da União Planetária e Universidade de Brasília, o movimento, no seu ciclo de debates, trouxe à tona o assunto políticas ambientais e, para a sessão, contou com a presença de estudiosos e pesquisadores do assunto. Ricardo de Souza Moretti, doutor em Engenharia de Construção Civil e Urbana e também professor da Universidade Federal do ABC, falou da importância de se ter um olhar voltado para os pequenos municípios, já que são mais de 80 milhões de pessoas a quem pouco ou nada se destina às políticas ambientais. Os desafios para os próximos anos, para a gente conseguir cidades melhores, ambientes urbanos mais agradáveis, envolve, na minha opinião, alguns desafios. Um deles é a gente conseguir olhar também para a cidade pequena. Há poucos dias eu ouvi um comentário que eu acho apropriado. Nós não temos um estatuto da cidade, nós temos um estatuto das grandes cidades. O Brasil precisa abrir os olhos para a realidade dos municípios pequenos. A professora titular da Universidade de Brasília, Mercedes Maria da Cunha Bustamante, trouxe para o debate algumas das principais luzes que precisam ser efetivadas para que a população brasileira possa ter um futuro sustentável. Então, a ideia é discutir um pouquinho não as políticas ambientais como um setor separado dos outros, mas como um setor que é transversal a todos os outros aspectos da vida social e econômica do Brasil. A sessão, que como de costume teve como mediador o presidente da Comissão Senado do Futuro, o senador Hélio José, contou com a participação do escritor e ecossociólogo Eugênio Giovanardi. O escritor, que se considera hóspede de uma biocomunidade da reserva Olho d'Água em Brasília, enfatizou a função de cada morador desta grande casa, que é comum a todos. Procuro um novo olhar sobre a natureza e isso me dá a oportunidade de um novo olhar sobre a ação do homem sobre a natureza. Nesta sessão de hoje, das políticas ambientais, penso que teremos que refletir bastante sobre os biomas, os ecossistemas do bioma, a biodiversidade desses biomas e a interdependência de todos os seres vivos desse bioma. A nossa ação, a ação humana, ela é sobre essas coisas. E não podemos apenas pensar numa economia que explore os recursos naturais. É preciso dialogar com eles, é preciso pedir uma certa licença antes de entrar na casa alheia. A assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos INESC, Alessandra Cardoso, falou do retrocesso nas aplicações das políticas ambientais. Nós temos um grande desafio de implementação do que está construído.
E aí nós estamos nesse contexto hoje de crise fiscal, de congelamento dos gastos sociais, dos gastos primários por 20 anos, e a nossa avaliação é de que nesse contexto, nesse cenário, não é possível implementar as políticas ambientais que foram construídas, muito pelo contrário. O que nós vemos é um franco processo de retrocesso, de desestruturação dos órgãos, que são muito importantes para a implementação dessas políticas, e aí desde todo o MMA e seus órgãos vinculados, mas também a FUNAI, mas também o Ministério da Integração e outros ministérios que têm um papel muito importante na implementação de uma política ambiental amplo senso. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão.